uma mensagem voltada ao rei. Um homem pela qual a história conta que com 17 anos foi escolhido e ungido por Deus e separado para uma grande obra, pela qual a Bíblia diz que no meio da sua casa, no meio dos seus irmãos, ele não tinha honra, ele não tinha prestígio, porque a Bíblia diz que ele era o mais novo e o menor da sua casa. Diz a Bíblia que quando Deus rejeitou a Saul, ele mandou com que Samuel enchesse o vaso de azeite e fosse até a casa de Jessé, o belamita. Escolheu uma pessoa para reinar diante do povo de Israel. A Bíblia diz que chegando o profeta na casa de Jessé, ele se depara com alguns dos seus filhos, pela qual a Bíblia ela relata o nome de 10 filhos de Jessé. A Bíblia diz que o nome do primeiro era Eliabe, o nome do segundo era Samar e o nome do terceiro era Abinadab. A Bíblia diz que o profeta Samuel, quando olhou para Abinadab, ele logo viu a aparência e pensou que ali estava o escolhido de Deus. A Bíblia diz que Deus olha para Samuel e diz: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu nem vejo como o homem vê. Não é esse que eu vou escolher. A história conta, nós sabemos que Davi estava no pasto, apacentando e cuidando do rebanho e do seu pai. Mas a história é tão linda, porque ela nos declara que dentro da casa de Davi estavam os seus irmãos preparando um banquete, preparando uma mesa para se sentar e se deliciar perante ela. Eu começo a encontrar aqui diversas situações pelas quais eu não quero entrar para não me aprofundar, mas eu vejo aqui uma discriminação no meio da família. A pastora pregando o microfone, ela disse que não é para a gente fazer acepção de profeta, e Davi sofreu isso, porque Davi ele era pequeno, não tinha experiência, ele nem tinha formosura e aspecto de um rei ou de um guerreiro. Ele estava excluído do meio da sua família. Mas quando aqueles irmãos de Davi passaram, Samuel olhou para Jessé e disse: acabou-se os teus filhos. E Jessé agora se lembra de Davi e declara desta forma: ainda tem Davi o meu filho, mas ele está apacentando as ovelhas pela qual eu ordenei. Mas Samuel, se não foi nenhum desses meus filhos mais velhos que foste escolhido para ser rei, não é por nem chamar a Davi, porque ele é pequeno, ele é ruivo, ele nunca participou de uma peleja, ele nunca guerreou. Samuel agora vê uma situação que ele não esperava e que ele não estava preparado para poder vivenciar, mas no mesmo tempo recebe um ensinamento profundo de Deus, quando ele agora diz: mandai chamai a Davi. A Bíblia diz que agora, quando Davi ele entra na sua casa e se apresenta diante do profeta, o Senhor brada ao coração de Samuel e diz: é esse o ungido que eu levantarei perante o meu povo. Glória a Deus. A Bíblia diz que Davi foi ungido, e no momento que a unção desceu sobre Davi, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Mas a história também conta que no dia que Davi foi ungido, até o dia que ele tomou posse do reino e do trono, ele teve que continuar trabalhando e crendo na promessa. Aleluia. Mas eu ainda não estou pregando, eu estou querendo mais ou menos te trazer quem foi Davi e como ele surgiu.
Tem pessoas que pensam que João, Maria surge do nada, não. A fonte de Jeová surgiu do nada, já está bombando, estourando. Quem é o pastor Renivaldo? Ele até outro dia congregava na igreja, ele surgiu do nada assim. Eu quero te dizer que Deus nunca vai te levantar. Ele nunca vai me levantar sem antes nós pagarmos o preço pela promessa. Glória a Deus, verdade. A promessa que Deus nos faz, ela é boa porque ela é grande. Mas até o dia em que ela vai se cumprir, antes haverá um preço para ser pago. Glória a Deus. Davi não foi ungido e citou logo no plano, ele teve que pagar o preço. No meio do caminho vai ter gigantes que você vai ter que vencer. Vai ter inimigos que você vai ter que enfrentar. Vai ter